Um personagem de um célebre romance francês é enunciador do seguinte discurso: o que teria eu que fazer para demonstrar a utilidade da agricultura? Então aqui houve uma pergunta, olha, o que eu teria que fazer para demonstrar a utilidade da agricultura? Quem provê nossas necessidades? Quem fornece nossos alimentos? Não é o agricultor? O agricultor, senhores, que semeia nossos campos com sua mão laboriosa, faz nascer o trigo, que triturado por engenhosas máquinas, dá origem à farinha, que transportada para o padeiro, produz alimento para o pobre e para o rico. Não é também o agricultor que gera nossas roupas, engordando os seus rebanhos nas nossas pastagens? Porque como nos vestiríamos, como nos alimentaríamos sem o agricultor? Então veja que nós temos duas ideias-chave aqui, né? Ele fala sobre a importância da agricultura, correto? E ao falar da importância da agricultura, ele defende duas ideias, né? Qual é a primeira ideia? Ele fala então sobre a alimentação. Ele coloca lá, ó, quem provê nossas necessidades, a nossa alimentação, quem fornece nossos alimentos, não é o agricultor? E aí ele foi falando para a gente sobre alimentação aqui, ó. Tudo bem? Olha, falando assim, assado, para o alimento, para o pobre, para o rico. E ele fala, ó, também tem outra coisa. Quem é que gera as nossas roupas, engordando os seus rebanhos, das nossas pastagens? Aí ele vai reforçar. Então, olha só, a agricultura nos auxilia, então, no alimento, correto? E também no vestuário. Foi o que o autor colocou aqui pra gente, tá? Beleza. E ele encerra o texto falando isso. Por quê? Como nos vestiríamos? Argumento 2. Como nos alimentaríamos? Argumento 1, sem o agricultor. Concorda comigo? Show de bola. Então ele defende duas ideias aí. A agricultura é importante na alimentação e no vestuário. Vamos à frente. Sobre a estrutura argumentativa desse pequeno texto, a única afirmativa correta é: letra A. A tese do texto se apoia num conjunto de 6 argumentos, construídos em forma de perguntas para os ouvintes. Então, olha só, o que a gente vai observar ali na parte da argumentação é que ele faz essa separação, né? Olha, alimentação e vestuário. Então, aqui, voltando ao texto, ele fala, ó, esses 6 argumentos, eles são as perguntas, né? São as perguntas. Então, ele faz uma primeira pergunta aqui, né? Ó, o que teria eu para fazer para demonstrar a utilidade da agricultura? É uma primeira pergunta. Quem provê nossas necessidades? Uma segunda pergunta. Quem fornece nossos alimentos? Terceira pergunta. Não é o agricultor? Quarta pergunta. Depois ele faz uma afirmação, finaliza aqui, depois ele continua. Não é também o agricultor que gera nossas roupas, engordando os seus rebanhos das nossas pastagens? Sexta pergunta. Quinta pergunta. Aí nós temos agora 2 perguntas juntas aqui, ó. Como nos vestiríamos e como nos alimentaríamos, né? Sem o agricultor. Concorda comigo? Então, aqui a gente nota o seguinte, os argumentos são 2, a alimentação e vestuário. O que a gente vai perceber nos demais, né, nessas perguntas, é que reforçam cada argumento. Basicamente é isso. Concorda comigo? Beleza, então vamos lá. A tese do texto se apoia num conjunto de 6 argumentos. Você vai notar que o texto todo ele é envolvido nas perguntas, né? Então a tese do texto se apoia. Então, por exemplo, ele colocou uma tese e depois várias perguntas reforçando aquela tese. Não foi isso que aconteceu, né? Não é isso que aconteceu. Construídos em forma de perguntas para os ouvintes, né? Beleza. Então ele não colocou, por exemplo, ó, essa tese aqui. E depois ele foi fazendo pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4, pergunta 5, pergunta 6, para reforçar essa tese. Não. Já a primeira pergunta já está logo no início do texto. Concorda comigo? Então não é esse conjunto de 6 argumentos assim assado. Mas vamos lá. A estruturação desse texto em 2 segmentos argumentativos. Aí sim. Porque você vai ver nessas 6 perguntas aí, você vai notar
que ele, de alguma forma, ele une, olha, essas perguntas aqui dizem respeito à alimentação. Essas outras perguntas aqui dizem respeito ao vestuário, por exemplo. Tá legal? Então essa primeira aqui, né, diz respeito à função, se é importante mesmo ou não a agricultura, né? E essas três aqui falam sobre alimentação. Essa outra fala sobre vestuário, né? Então é basicamente isso. Então há dois segmentos argumentativos, sim. E é marcado pela presença do conector também. Olha, quem une essas informações todas aqui? Quem une essas informações? Olha só, ele fez a pergunta. O que teria eu que fazer para demonstrar a utilidade da agricultura? Então aqui, ó, vou falar então para você a utilidade da agricultura. Beleza? E aí, com esse monte de pergunta, ele mostra para a gente o quê? Então ele mostra que o alimento, então a agricultura é importante para a alimentação. Mas não só isso. Não é também o agricultor que gera nossas roupas, e aí ele força a ideia do vestuário. Então, também aqui, ele conectou alimento mais vestuário. Por isso, a alternativa B tem grandes chances de ser a correta. Letra C. A tese do texto é de base social, configurada na frase produz alimento para o pobre e para o rico. Isso é apenas um da alimentação e do vestuário. Aí fica fora, porque você teria aí um argumento secundário, beleza? Mas não reforça toda a ideia. A tese do texto não está envolvida apenas nisso, mas que há o embasamento para alimento e para vestuário. Tudo bem? Então aqui ele pegou só uma parte fora. Letra D. A tentativa de convencimento dos ouvintes é realizada por meio de apelos econômicos ligados a fatores de produção e consumo. Ele está ligado diretamente e somente a isso, né? Por atividade econômica e pronto? Não, né? Ele mostra a relação também do vestuário e não na ideia de quanto dinheiro vai ganhar com esse vestuário. Concorda comigo? Fora. A argumentação desse texto se apoia no valor histórico. Não houve aqui valor histórico da agricultura e da pecuária. Concorda comigo? Por isso, nós notamos que a alternativa B de bola é a melhor resposta.